Boa noite a todos. Por favor, lembrar de desligar os celulares, por favor. Leitura da mensagem do livro Pai Nosso, o Arado. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos, é pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador. Abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, ação e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Vamos fechar nossos olhos, esvaziar nossa mente, relaxar nosso corpo e abrir a nossa mente para que a energia restauradora da espiritualidade amiga nos envolva e possamos sentir, através dela, a vibração amorosa do nosso Mestre amigo Jesus. Pai querido, obrigada por sua presença constante em nossas vidas, sempre nos guiando, nos livrando de escolhas erradas e nos fortalecendo ante as provações, sempre através da fé em Ti. Pai, abençoe a todos nós, aos que não puderam estar presentes, abençoe as nossas famílias, as de sangue e as escolhidas. Obrigada pela oportunidade de vivermos neste país abençoado, que nos proporciona tantas oportunidades de crescimento, tanto material quanto espiritual. Abençoe também e ilumine o nosso querido amigo Amauri, que fará a palestra de hoje, que possamos abrir nossas mentes e corações para ouvir a sua mensagem. Que assim seja. Mauri? Tá lá. Boa noite, todos os companheiros que se encontram aqui neste salão do nosso centro espírita. Boa noite também aos demais companheiros que nos acompanham através de outros meios de comunicação. Um abraço a todos. E hoje nós temos, como essa leitura inicial, que leitura maravilhosa, né Márcia? Que nós também temos hoje uma proposta que fala também do trabalho. Então achei ela muito oportuna a mensagem. Assim como todas, nós sabemos que essas mensagens trazidas nos livros de Chico Xavier, através de Emmanuel, então são de grandeza espiritual, grandeza de ensinamentos para todos nós.
e Ao Sol da Verdade é de um dos livros desta coleção Fonte Viva. Tá? Ele é do livro Ceifa de Luz. Nós trouxemos até toda a coleção, vejam que lindo. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e o Ceifa de Luz, onde nós estamos no capítulo 35, nós vamos estar trabalhando com esta mensagem, que é uma mensagem de Emmanuel muito própria ao momento que estamos vivendo, que o mundo está vivendo. Vamos fazer também um acompanhamento paralelo às mensagens de Emmanuel e Chico, Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, do livro Jesus e Atualidade. Ok? Não sei se todos, né, nós devemos ter pessoas aqui que ainda não conhecem os livros, então nós gostamos de falar que todos os livros dessa coleção traz uma mensagem bíblica, referente ao capítulo, a um versículo bíblico. E depois tem toda uma conversação, todo um esclarecimento acerca deste versículo. Tá? Não quer dizer que está em cada capítulo, está falando de todo um capítulo lá de João, não, mas cita o versículo e traz um esclarecimento acerca do assunto. Ao Sol da Verdade, um tema bonito, né? A Mereli falou semana passada, bonito, uma sugestão bonita de Emmanuel. E começa falando dessa mensagem de João, no capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então não está falando para nós que o Espírito da Verdade vai criar novas verdades, vai trazer novas verdades. Está explicando bem que vai vos guiará. Nos esclarecer, nos iluminar, nos trazer o entendimento que de repente não estávamos tendo ainda. Então esse Espírito da Verdade vem esclarecer, nos guiar em torno das verdades, o qual é a proposta da doutrina espírita, né, companheiros? A doutrina espírita não veio criar novas verdades, veio esclarecer a todos nós sobre verdades que até então ficávamos meio que sem um entendimento, sem essa verdade trazida por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então toda a verdade já foi dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E não deixou dúvida quando ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, trazendo as palavras, mas mesmo que nosso entendimento ainda não era bom, nós temos o Espírito da Verdade, nós temos grandes trabalhadores trazendo essas verdades, nos ajudando. Então, como Jesus Cristo é este nosso caminho, é Ele que traz essas verdades, Joana de Ângeles também traz esta certeza. Vem falar para nós com muita propriedade de Jesus. Nesse livro Jesus e Atualidade, um livro maravilhoso. Olha, lindo também, né? Por sinal, a apresentação dele, não é? Muito lindo. Então, eu sou um pouco enjoado com questão de livros, sabe? Tem umas pessoas aí que nos visitaram e aí quando ia ler os livros, assim, calma com esses livros, cuidem, porque já vão dobrando a Bíblia e quebrando o livro todo. Não, esse aí não é para isso, é um livro para continuidade de estudos, né? Apesar que a gente pode obter outros, mas se a gente doa, se a gente empresta, não tem problema, mas vamos cuidar dos livros, porque é um tesouro. Então eu gosto de pegar o livro, quando é novo eu cheiro o livro. Pergunta quem me conhece, aí vocês vão ver. Mas eu amo livro novo, então eu mantenho novo. Mas não deixo de lê-lo, de estudá-lo não, tá, gente? É para estudar. Bom, olha como Joana de Ângeles trouxe. Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. É o convite para que todos nós
Todos nós almejemos, todos nós buscamos este Senhor Jesus. Entendamos a grandeza de Jesus para que possamos um dia sermos espírito bons, né? Homens de bem. Essa é a proposta, nos levar a nos aproximar da grandeza de seus ensinamentos, colocando, lógico, em prática em nossas vidas. Então, não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou sua vida o modelo. Então Jesus não criou doutrina, não criou sistemas, não. Ele tornou a própria vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar. É o que nós estamos precisando, né, gente? Humanizar no sentido de sermos pessoas mais mansas, humildes, próximas uma da outra, mansas, como ele já falou no Evangelho, mansas. Então nós precisamos humanizar, adquirindo a expressão superior. Porque uma vez que nós estivermos adquirindo essas virtudes, é óbvio que nossa grandeza é espiritual. Nós estamos nos espiritualizando, nos aproximando desses bons espíritos que tanto vêm nos chamando a atenção para que melhoremos, né? Então, Jesus é o modelo. Nós temos esta pergunta e a resposta, né, bem curtinha no Livro dos Espíritos, não temos? Qual que é o guia e modelo da humanidade? Jesus. Né? Então, nós temos que repetir. Quando agora nós tivemos a visita da nossa Heloísa, quando eu fui dar um abraço, né, que é tão bom abraçar as pessoas que vêm nos ensinar, e eu falei para ela como é bom vê-la falando de Jesus. Ela fala com alegria, ela fala com prazer. Vocês observaram? Ela fala com prazer, ela fala com grandeza, com certeza. Então eu falei assim, nossa, como é bom ver. E as demais palestras que a acompanhei, ela fala com grandeza de Jesus. Então é muito bom. O livro, né, mais uma vez. Então a Joana de Ângeles continua falando que no seu tempo, no tempo de Jesus, e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência. Agora tem sido símbolo de violência, gente? Sim, né? Tem sido símbolo de prepotência? Sim. Então está falando que antes e agora. Tem sido um símbolo de presunção? Infelizmente sim. Dominador exterior? Ainda tem sido, né? Ainda. Estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Por mais que nós, né? Por mais que nós sejamos esse símbolo de violência, de prepotência, presunção, dominador exterior, no íntimo nós somos frágeis. Esses homens que se tornam esses envolvimentos negativos, autoritarismo, todos essas negatividades faladas, eles estão também envolvidos em conflitos. E isso tornam perecíveis, frágeis. Não é a realidade, irmãos? Então, não só agora, mas desde o tempo de Jesus, já vem estes homens com estas negatividades, com essas dificuldades morais, espirituais. E aí nós temos, como já foi falado, a proposta de Emmanuel. A proposta de Emmanuel, ele indaga e faz algumas indagações neste capítulo, nós vamos acompanhar, e depois ele vem trazendo a explicação. Mas nós já vamos acompanhando de Jesus, como é o exemplo de Jesus, como que Jesus nos ensina a nos comportarmos diante dessas situações. Por exemplo, de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que lhe agigantam à frente? Então, ele já começa fazendo essa pergunta, porque realmente os obstáculos são tamanhos, né, meus queridos? Tamanhas dificuldades. Mas como que, procurando alguma fórmula,
Porque Emmanuel vai trazer algumas pessoas quando se acham na condição de querer fazer sistemas, criar achismos, vão trazer algumas indagações que ele vai expor para que a gente veja que não é, pode até ser uma ajuda, mas não é só por aí. Porque Joana de Ângeles, ela fala assim, que enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele quem? Nosso Senhor Jesus. Sustentou no amor os pilotes da ética humanizadora para a felicidade. Jesus, meus queridos, enquanto homens poderosos da época, na questão de poder mesmo material, né? Poder político, poder de comandos variados, criaram vários e vários sistemas, porém Jesus, a base, os pilotes, a base, as colunas da ética era o amor. O amor, sempre Jesus fala deste amor. Para onde, gente? Para a ética humanizadora, para a felicidade. É o que vai nos levar a sermos felizes. É o que vai nos trazer esta grandeza, esta simplicidade, mas grandeza moral, fraternidade. Esta é a proposta. Mas Emmanuel continua na indagação, como já falei. Há companheiros que indagam. Devemos disputar saliência política? Ou dominar a fortuna terrestre? Podemos, né, gente? Porém, é só isso? Só isso basta? Eis a questão. Porque, de repente, se no meio espírita tem alguém que vai destacar na política, ok, desde que sejam bons políticos. Desde que trabalham como na colocação de Joana de Ângeles, nas bases do amor, né? Nas bases da ética, nas bases de comportamentos que vai ajudar, porque não é um conjunto de fatores que precisam ser trabalhados. Então a política sim pode. De repente algum companheiro que se destaca na fortuna material mesmo que estamos falando, vai ajudar, gente? Lógico, desde que este seja um homem de bem. Desde que ele possa obter esta fortuna e usá-la na educação, nas tecnologias, né, de investimentos tecnológicos, construções, saúde. Quantas coisas esse dinheiro é bem-vindo para ajudar? Quantas? Porém, ainda assim, Joana de Ângeles diz que Jesus não se utilizou de sofismas, nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de ciência ou de astúcia. Então, Jesus ele não trabalhou com dúvidas, ele não trouxe dúvidas. Jesus não trouxe ideias extravagantes, não é? Jesus trouxe simplicidade. Jesus não trouxe nada que necessitasse inteligência, grande desenvolvimento intelectual. Pelo contrário, os simples o seguiam, o procuravam, não só para receber a ajuda de qual fisicamente estava necessário ou espiritualmente, mas para entender o que ele estava falando, o seu evangelho. Então, Jesus trouxe simplicidade, não trouxe nada extravagante como muitas pessoas, muitos líderes às vezes criam normas, métodos, sistemas complicadíssimos e aquelas pessoas simples não conseguem acompanhar. Uma vez, uma pessoa, se tratando de questões espirituais, de estar falando às pessoas, de estar ajudando, orientando em estudos, ela falou assim: fale com simplicidade, com clareza, porque aquele simples analfabeto vai entender, e o doutor, obviamente, também. Se você fala, às vezes,
com muita palavras difíceis, com muita, né, pompa, o doutor vai entender, mas e os nossos irmãos que ainda não têm um estudo, que ainda estão numa encarnação mais de simplicidade, vão ficar um pouco sem esse entendimento. Então, fale com simplicidade. Jesus trouxe simplicidade, humildade, né? Sempre. Então, mas tem pessoas, no nosso meio, quando a gente está conversando, no meio social, profissional, nós vamos encontrar essas indagações. Tem pessoas que enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a Grace ou a pessoas. Temos que falar, temos que envolver com guerras verbal sobre a doutrina espírita, envolvendo a comunidade pequena ou uma sociedade maior, meios televisivos, agredindo, ferindo, vai resolver? Ou a pessoa diretamente ali, convincentemente falando da doutrina, é por aí a proposta? Não é por aí. Porque nós temos exemplos de algumas religiões que inclusive falam, né, nessa questão assim de com bem envolvimento de persuasão. Mas não é por aí. Por quê, gente? Porque a doutrina espírita, ela é sólida, ela é forte, ela é grande. Porque ela trabalha totalmente no envolvimento de nosso Senhor Jesus. Totalmente dentro do que Jesus, o nosso exemplo, o nosso Senhor trouxe. Então a doutrina espírita, ela vem nos trazer a grandeza de Jesus para conosco, que nós entendamos a proposta de Jesus. E uma vez entendendo a proposta de Jesus, com certeza estaremos mais e mais felizes. Então não é essa proposta. Por quê? Porque Jesus, ele utilizou de um insignificante grão, olha, uma insignificante semente, que é um grão de mostarda, para lecionar sobre a fé. Então, quer dizer que para falar da fé, Jesus falou deu o exemplo de um simples grão? Sim. E o que ele falou? Se tiveres a fé, de repente pode ser pequena, mas verdadeira, pequena como um grão de mostarda, fala, transfere esse monte daqui para ali, ou seja, as suas dificuldades você vai conseguir. Então, Jesus usou de uma maneira muito simples para falar da fé. Não criou nada extravagante, como nós já dissemos. Como eu falei da leitura da Márcia, do arado, Jesus recorreu à pesca, a peixes, para falar do trabalho. Então, quando a gente ouviu várias vezes ele usando, não só os pescadores, mas falando da pesca dos peixes, olha quanta coisa envolve. Porque se de repente naquele momento um jovem, ou um homem, ou uma pessoa, né, que quisesse aprender a pescar, chegaria próximo de um daqueles pescadores experientes, perguntaria: eu quero aprender essa profissão, como eu faço? Tá, eu sou um pescador, você tem que me acompanhar, seja em alto mar, ou seja, distante da praia onde nós pescamos. Ok, mas o que mais que eu preciso? Nós precisamos de um barco. Se você só quer aprender, você vai seguir conosco. Já é o trabalho, não é? Mas ok, eu quero agora montar uma equipe de pesca. O que eu faço? Olha, você vai ter que ir em alguém que construa um barco, que você vai precisar de um barco. O trabalho. Alguém que trabalhe o barco. Já é o trabalho, né? Ok. Depois, você vai ter que ir a alguém que tenha a ferramenta, as redes, material de pesca. Também alguém teve que trabalhar para fabricar este material. Trabalho. Uma vez que ele tem tudo isso, agora tem que ir até o local trabalhando e lá, continuando trabalhando com a pesca, trazendo esses peixes, continua um trabalho ainda. Olha que maravilha. A Márcia citou o arado. Uma outra ferramenta maravilhosa. Mas Jesus utilizando de recursos naturais, recursos simples para divulgar o trabalho. Porque
a humanidade, nós todos precisamos desse trabalho digno, né? O trabalho dignifica o homem. Então, é o que Jesus vem nos ensinando. Olha só, Jesus falando da semente novamente, porque essa semente, para ele falar agora da diversidade de sentimentos. Porque essa semente, quem lembra da parábola do semeador? Todos lembram? Oh, que maravilha! Então, quando essa semente estava caindo em vários pontos, seja o caminho, não produziu, seja em espinheiros não produziu, em pedregulhos não produziu. Mas vocês viram que já é uma caminhada? Porém, Jesus na sua grandeza vem falar assim, quando ela caiu em terra fértil, mesmo assim ela não produziu 100%, não produziu igual. Ele deu exemplo de uns 30, outros 60 e outros 100. De repente, nós vamos ser tão audaciosos de achar que já estão produzindo 30, né? Não vou falar em 100 não. Mas 30? Ai, não, eu não produzo 30. Mas já estamos produzindo 1, 2, 3, 5, 10, 20. É produção. Já é algo bom. Não é bom? Já é produção. Já estamos numa caminhada. Olha, já não somos aquela da beira do caminho. Já não somos aquela entre o espinheiro nem entre os pedregulhos. Já estamos produzindo. Temos muito ainda que aprender? Temos muito ainda que cultivar essa semente? Sim. É por isso que a doutrina espírita tem uma proposta muito grande para todos nós. Grande. Porque ela é trazida pelos companheiros que já entenderam a grandeza de Jesus, o Evangelho de Jesus, e colocaram em prática e agora vem nos convidando para também fazermos o mesmo, porque este é o caminho da felicidade. Este é o caminho da paz. Emmanuel, como um dos grandes líderes do Evangelho de Jesus, né? Um grande trabalhador de Jesus, um grande também trabalhador da doutrina espírita, ele chamou a atenção para a clareza, a prudência e clareza do nosso querido Allan Kardec. Né? Que quando ele fez as perguntas aos orientadores espirituais sobre o livro dos Espíritos, né? Eu posso perguntar, quem está estudando o livro dos Espíritos? Acho que a maioria vai levantar as mãos, né? Então, a pergunta 799, ele fazendo a mesma indagação. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos já responderam que, destruindo o materialismo, que é, olha bem, uma das chagas, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, uma das questões, da nossa meta é destruir esse materialismo, que ele é muito forte em nós, em todos nós. Esse materialismo que nos leva a essa paixão doentia de compras, de obter, de fazer, de conquistar, e aí a gente esquece de um verdadeiro sentido, né? Que seria os interesses espirituais. Os interesses trazidos pelo nosso Senhor Jesus. Estarmos mais envolvidos com o Evangelho de Jesus. Buscarmos mais esta proposta de fraternidade, de espiritualidade, que nós deixamos muito a segundo plano, porque o materialismo é ainda muito forte. Aí Joana de Ângeles, continuando no livro Jesus e a Atualidade, está vendo, irmãos? Esse livro tem grandeza, são vários temas nesse livro, o livro todinho. Então, Joana de Ângeles vem falando que Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Então ela está explicando que Jesus é este Senhor,
Ele é o enviado de Deus, o Pai, mas ele é o que mais se identifica com o homem e com a humanidade, porque ele veio justamente para a humanidade. Ele veio como exemplo, o enviado de Deus para todo este orbe terrestre, para nos ensinar. É o nosso irmão querido, o nosso irmão maior, o nosso Senhor. Então, por isso que ele falou, eu sou, meus irmãos, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele fala com grandeza, com certeza, com convicção, porque é o nosso Senhor. Todo o seu ministério, ou seja, todo o ministério de Jesus, é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí da razão para a angelitude. Então, quando nos encontramos, como vemos no Evangelho, aqueles irmãos em dificuldades tremendas, seja física ou espiritual, onde estavam ali tão longe da sua razão, Jesus traz com aquele amor, envolvendo, curando, mas chamando a atenção para que continue agora nesta razão. E ao mesmo tempo, Jesus chama a atenção para um segmento com a angelitude, ou seja, vós sois luzes. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, aquele ânimo para conosco, desde aquela época, ainda hoje, porque Jesus é atualidade. Não é isso que a doutrina espírita vem nos falando? É isso que as demais religiões também ensinam, falam de Jesus, nessa grandeza, não é? De envolvermos mais com o seu evangelho. Lendo, estudando, mas colocando em prática, vivenciando. Então, igualmente, ao primeiro tópico, que Jesus é o personagem histórico que mais se identifica com o homem e com a humanidade, é também o homem que mais se identifica com Deus. Porque ele fala, quando do seu entendimento total com a vontade do Pai, tem uma frase que ele fala, eu e o Pai somos um. Não que são o mesmo, mas um em quê? Em entendimento, em grandeza do amor, em grandeza espiritual. E agora ele está passando todo o ensinamento de Deus, o Pai que o enviou, para conosco, que sejamos também espíritos felizes. Não é isso? Emmanuel, ainda a resposta referente àquele tópico. Só um minutinho. Nunca se lhe refere como se estivesse distante. Ou melhor, essa é Joana de Ângela ainda. Nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Joana de Ângela falando que Jesus nunca se coloca como distante. Ele vai de encontro às pessoas. Mesmo aqueles companheiros, fosse um líder como senador romano, um chefe romano, seja quem fosse, um doutor da lei, ele ia lá para atender. E mesmo sabendo que os grandes líderes o perseguiam. Mas aqueles também, se fosse uma viúva, fosse um pai pelo um filho que está doente, seja companheiros que levaram aquele outro, como não tinham acesso, colocaram até sobre o telhado, desceram até ele, Jesus sempre atendeu. Como os discípulos, em certo momento, as crianças queriam aproximar de Jesus, e ele, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Convidando as crianças, mas não falando que elas são puras, chamando-nos a atenção que somos pais. Pais, apresentem seus filhos para Jesus. Então é isso, deixai vir minhas criancinhas, elas não podem vir sozinhas. Pais, levem Jesus para a religiosidade, para falar, para conhecer Jesus, para conhecer o seu evangelho, para crescerem homens de bem. Então, Jesus convidando. Então, nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido. Temível? Jamais. Né? Apresenta
ou em forma de amor. Sempre em forma de amor. Amável e conhecido. Próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Não é assim que nós conhecemos Jesus? Esta ainda é uma resposta quando Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos. Então ainda é a resposta dos espíritos, falando que para nós vencermos, para o espiritismo ajudar no progresso da humanidade, então deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. A doutrina espírita vem revelar o futuro, não é? Futuro. Ou seja, a doutrina espírita traz para nós alguns esclarecimentos, como livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, reencarnação, não é? Que tudo isso tem a ver com o que estamos vivendo e, consequentemente, é o que nos espera na vida futura. Então, deixar essa vida futura de estar velada pela dúvida, é certeza, sim. Nós somos espíritos que teremos tantas quantas forem necessárias reencarnações, até que sejamos felizes. É o nosso futuro, a felicidade. Deus, o Pai, nos criou para sermos felizes. Então, o dia futuro, tá vendo? É sermos felizes. Perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Uma vez que a doutrina espírita traz essa certeza, nos convida, nos chama a atenção mesmo. Trabalhemos melhor a nossa atual reencarnação. Sejamos mansos, sejamos amigos, sejamos fraternos, sejamos o trabalho, sim, continue com o trabalho digno para si, mas para o próximo. Então, sempre a doutrina espírita nos chamando, porque é a doutrina trazida por grandes líderes espirituais, ceareiros de Jesus. Na sua condição humana, necessitas dele. Como é que nós vamos trabalhar essa vida futura? Trabalhando o presente. Né? Vai ser o melhor nosso futuro. Como é que nós vamos ver esse presente? Olha, na tua condição humana, necessitas dele. Dele quem? Jesus. É o nosso Senhor Jesus. A fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Infinito do amor de Jesus. Joana de Ângeles, meus queridos, que já viveu muitas experiências, ao qual nas leituras aí do Centro Espírita, né, no Clube das Leituras, já vivenciamos vários livros falando das reencarnações dessa trabalhadora, o qual hoje se encontra em condição de ser uma orientadora espiritual. Não é verdade? Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora erguer por momentos das tuas pequenezes e receber Jesus, sairmos dessa pequenez que nos atrapalha, que nos incomoda, que nos deixa como que parado, vagarosos demais, né? Para pequenez e recebê-lo, assim cristificando-te no logro da tua realização plena e total. É o convite de Jesus, que nós saiamos dessa nossa pequenez, que nós entendamos a proposta da doutrina espírita, que é esclarecedora. Essa é a proposta da doutrina. Quando a gente vem para estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ou os demais livros, seja obras póstumas, seja o livro A Gênese, seja qual for o livro dos médiuns, a proposta é que o estudo vem nos esclarecer, tirar dúvidas. Se nós não fazemos em casa, nós não fazemos aqui no Centro Espírita, façamos em casa e participemos de outros momentos que a casa oferece. Então são várias propostas. O Evangelho,
todas as obras básicas. A doutrina, a casa espírita propõe. Ah, mas eu consigo ir nas palestras. Ótimo, a palestra é doutrinária. Mesmo que de repente o Amaury é simples, não consegue falar. Oh, mas ele trouxe a mensagem, foi de Joana de Ângeles, de Emmanuel. Ele trouxe algo que não é dele, é de Emmanuel. Não é o achismo, não é eu acho que vocês devem seguir. Nós estamos trazendo proposta de trabalhadores da doutrina espírita. Joana de Ângeles, Divaldo, através de Divaldo, né? Um grande trabalhador. Emmanuel, através de Chico, né? Um propósito de um grande médium, uma vida de dedicação, de disciplina, e outros grandes trabalhadores, tá, gente? Que não dá para citar. Então, os espíritos continuam explicando que, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não é a proposta de Jesus? Olha o que Joana de Ângeles fala. Em momento algum, submeteu-se às conveniências perniciosas de raça, de ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto quanto amplo a todos que o cercavam ou o encontravam. É a proposta de Jesus. E nós temos esses momentos, não temos? Podemos pensar em vários fatos que Jesus tem no Evangelho, que os evangelistas trouxeram sobre Jesus. Por amor, com amor, pelo amor. Por amor, com amor, pelo amor. Porque por amor elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Lembram da passagem? Com amor liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Pelo amor, atendeu à estrangeira Ciro Fenícia, que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. E quantos outros a gente pode pensar? E nós, que vivemos em meio a tantos irmãos de outras religiões diferentes, olha, nacionalidades diferentes. Ah, não, só vou atender, só vou ajudar se for espírita. Ah, só vou ajudar se for espírita e se estiver participando da casa ainda. As condições. Ah, não, só vou se for... O que, gente? Brasileiro. Se for brasileiro ou se for... Não, se te... torcedor do meu clube? Não. Então, não tem problema de cor, de religião, de raça. Gente, Jesus está mostrando um exemplo e nós estamos aí, em meio a uma comunidade, a uma sociedade totalmente diversificada. Então tem como nós trabalharmos muito e muito, né? Emmanuel agora nos diz, não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. De amor estavam repletos o seu coração e suas mãos, para esparzi-lo com os espezinhados. Fosse um cobrador de impostos, fosse uma adúltera, o filho pródigo, uma viúva necessitada, fosse uma mãe que de repente tivesse com dores por causa da perda de um filho. Então, dores, dificuldades. Quem não as carrega consigo? Quem, gente? Quem por um momento, de repente, não passa por dificuldades? Ainda, infelizmente, passamos. Então nós temos a proposta da doutrina espírita, é o exemplo de Jesus. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. Vamos pensar então de quem? Quais as consciências? Opa, ele está chamando a atenção. Antes de pensar em quais consciências, começando por nós mesmos. Como é que nós vamos ajudar? Como é que eu vou falar da doutrina espírita lá no meu trabalho se eu não conheço, não estudo?
se eu não participo com disciplina da palestra, que é um endereço, eu gosto de falar muito que a palestra, temos que vir à palestra com assiduidade, porque é um endereço espiritual da nossa casa. Então nós temos que ir. Nós temos que participar dos estudos? Não todos, porque é difícil participar de todos, mas temos que participar de estudo, porque o estudo nos esclarece acerca da doutrina. Nós temos que envolver nos trabalhos da casa? Sim. Qual trabalho? Nós, quando chegamos, estávamos brincando com a primeira pessoa que estava nos recebendo ali no centro espírita. E ele brincou falando assim, eu não sei fazer um trabalho importante igual os seus, então eu fico aqui, que é aqui que eu gosto. Aí nós falamos, esse é o mais importante. Esse é o mais importante. A pessoa está chegando, acolhendo com um sorriso, com um aperto de mão. Poder trazê-lo até aqui, aquela pessoa que vem a primeira vez, né? Vamos lá, vou te acompanhar até lá. E aqui entrega para um outro trabalhador e volta para o posto. Qual o trabalho? Não importa. Trabalho é sempre um trabalho. Quando ele é um trabalho digno, né? Digno. Um trabalho do bem. Quando é um trabalho com propósito. Então nós temos que começar por nós mesmos. E Jesus chorou sobre Jerusalém, infectivou a farsa farisaica. Ele não se envolveu com o que via lá, de repente, de duvidoso, de errado. Advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Então, amar não é ser tipo assim, o que os outros falam eu já vou seguir. Não, tem que ter postura. Tem hora que é preciso parar. Opa, não, isso aí não me convém. Mas você pode fazer? Posso, mas não me convém. Então, postura, onde a gente vai aprendendo um caminho melhor. Dissipando as trevas do materialismo ao chão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. Como é que nós vamos adquirir esta força do espírito, gente? Adquirindo as virtudes. Adquirindo o que Jesus tem nos ensinado através do seu evangelho. É tudo aquilo que vem ensinando nos evangelhos. Então nós vamos nos tornar espíritos fortes. Porque quando Jesus ele era lá submisso, por exemplo, o tornava forte, porque ele era submisso a quem? A Deus. Isso o tornava forte na grandeza de trazer a mensagem do Pai para com a humanidade. Então, se nós estivermos seguindo os ensinamentos de Jesus e colocando em nossas vidas, com humildade, com simplicidade, mas com verdadeiro sentido, vamos nos tornar fortes. Espírito, então essa força do Espírito ajuda aqueles que, de repente, a gente for chegar até eles para o trabalho. Sempre havia amor na trajetória de Jesus, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas. Não era doente fisicamente, ok, precisa ser acolhida. De repente a cabecinha não está legal, precisa ser acolhida. E principalmente quando é questão espiritual, a alma precisa ser atendida, acolhida, a expressar-se em serviço de fraternidade, entendimento e educação. É o que Jesus fazia, compadecia de todos. No entanto, mantinha a energia que educa, a energia que edifica, a energia que disciplina e salva. Sem comentários, né? É isso que Jesus fazia. Então, Jesus tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, ao qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Por que Jesus ele continua? Por que a doutrina espírita trabalha a proposta de Jesus? Porque Jesus ele continua, olha só, tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade. Jesus não foi, ele é. Sempre será o nosso Senhor. Então a proposta de Jesus é
e da doutrina espírita é a proposta de Jesus. E perguntaram então uma vez, perguntaram ao Chico Xavier, se ele tivesse poder, se ele tivesse um pequeno poder, de repente, que pudesse mudar as coisas, pudesse mudar, ajudar a humanidade, o progresso, as dificuldades, ajudar a humanidade de uma maneira geral. E ele então falou assim, se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade de todas as terras e de todos os idiomas. Olha onde estamos residindo. E de todos os idiomas. Aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é esquecimento de si mesmo. Porque amor nada é pedido para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma coisa sem pedir nada. Sem esperar o pagamento, nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, é trabalhar por uma humanidade mais feliz. Por um mundo melhor. Pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes, para que nós todos estejamos no melhor lugar possível. Que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres das outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar, como o amor deve ser consagrado entre nós. Chico Xavier. Obrigado.